Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de Sistema do Primeiro Grau. Essa, para mim, é uma das aulas mais importantes que a gente tem na matemática para qualquer que seja o concurso que você vai fazer, seja de ensino fundamental, de ensino médio ou que caia as duas coisas. Tanto quanto a equação do primeiro grau, sistema do primeiro grau aparece em qualquer matéria. Toda hora que você está fazendo alguma coisa, aparece alguma equação ou algum sistema para você resolver. Então eu vou resolver vários exemplos diretos, em que a gente vai só resolver o sistema, e depois nós vamos fazer um monte de exemplos com problemas que vão gerar sistemas, tá bom? Então vamos primeiro aprender a ferramenta para depois aprender como usar ela de forma contextualizada. Vamos lá. Eu quero que você entenda que nós temos dois métodos de resolver o sistema. Existe o método da soma e existe o método da substituição. O método da soma ele é interessante porque geralmente ele é um pouquinho mais rápido, quando dá para usar. Mas, como eu falei, quando dá para usar, tem hora que não dá para usar ele. Agora, o método da substituição dá para usar sempre. Então, a vantagem do método da soma é que quando dá para fazer pelo método da soma, sai muito rápido. O método da substituição, ele às vezes é um pouquinho mais demorado, mas ele resolve qualquer sistema. Então, esse primeiro sistema aqui, eu tenho que x mais y é igual a 12 e x menos y é igual a menos 4. Então, eu tenho uma incógnita x, outra incógnita y. Então, eu tenho uma equação, porque para cada incógnita que eu tenho, ou seja, cada letra que eu tenho, que eu não sei o valor que eu quero achar, eu tenho que ter uma equação. Então, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Beleza, vou resolver esse sistema. E aí, para o método da soma, você tem que pegar ou o x ou o y, uma letra, em que tenha os coeficientes com o mesmo valor, porém com sinal trocado. No caso do y, aqui é um y mais um y, o coeficiente, mais 1, né, o coeficiente, e aqui o coeficiente é menos 1. Então, mais 1 menos 1, você vai simplesmente somar as duas equações. Essa aqui já está no jeito para você fazer pelo método da soma. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, para você fazer pelo método da soma. O que você vai fazer? Você vai somar x mais x, 2x. O mais y menos y vai cortar. Essa que é a intenção no método da soma. Você cortar uma das letras, ou x ou y. Então aqui cortou. Mais um y menos um y, corta. Então fica sem y. E aí eu fico só com x. É igual 12 menos 4, deu 8. Então eu tenho que 2x é igual a 8. O x vai ser 8 dividido por 2. O x vai ser 4. Então aqui está o resultado do x. Vou agora achar o y. Eu sei, você pode pegar qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar a primeira. X mais y igual a 12. Vou repetir ela aqui. No lugar do x, eu vou colocar 4, porque a gente sabe que o x vale 4. Então vai ficar 4 mais y é igual a 12. Então o y vai ser 12 menos 4. O y vai valer 8. Então a nossa solução é o par ordenado x igual a 4, y igual a 8. Você sempre coloca o x primeiro, depois o y. E qual é o outro método, Edi? É o método da substituição. Eu particularmente gosto muito dele, porque ele resolve qualquer coisa. Então, como ele resolve todas, eu prefiro usar ele. Então, eu vou pegar aqui uma das equações. Eu tenho que x mais y é igual a 12 e x menos y é igual a menos 4. Vou pegar uma delas primeiro. Eu vou escolher a de cima. Peguei a de cima, x mais y igual a 12. E vou isolar um deles, ou x ou y. Isolar é deixar de um lado da equação e tudo que não for aquela letra eu jogo para o outro lado. Então aqui, por exemplo, eu vou isolar o x. Se você quisesse ter isolado o y, poderia também, dava do mesmo jeito. O x é 12 e o y ele passa para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, ele passa como menos y. Então o x ele vale 12 menos y. Vou pegar a outra equação, então se eu usei a primeira aqui, x mais y igual a 12, agora eu pego a outra equação.
Se eu tivesse usado a segunda, agora eu pegava a primeira. Então, a segunda equação é x menos y igual a menos 4. Agora, repare que o x ele vale 12 menos y. Então, aqui no lugar do x, dessa segunda, eu vou colocar agora 12 menos y. E vou repetir o resto, o que não era o x. Então, o x ficou 12 menos y igual a menos 4. Isso aqui ficou 12 menos 2y, que é igual a menos 4. Vou aqui resolver essa equação do primeiro grau. A partir do momento que você tira o x e coloca o valor dele em função de y, que era 12 menos y, some o x da equação, você fica só com y. E aí você consegue aqui agora fazer a resolução dessa equação do primeiro grau, como eu estou fazendo aqui. Ó. Vai ficar menos 2y igual a menos 4 e o 12 passa a menos 12. Menos 2y igual a menos 16. Espero que você já saiba fazer a equação do primeiro grau, né? Senão você tem que voltar e aprender a primeira equação para depois sistema. Então, menos 2y igual a menos 16, eu vou passar o menos 2 do y dividindo. Então, menos 16 sobre menos 2 dá 8. Então, achamos que o y vale 8. Vou voltar lá em cima, o x não valia 12 menos y, então o x vale 12 menos o y, que é 8. Então, o x vale 4. Foi o mesmo valor que a gente obteve usando o método da soma. Tá bom? Então, vamos continuar aqui para você fazer outros exemplos. Tenta refazer esse aí, entender direitinho o que eu fiz. Nós vamos fazer só uns 13 exemplos, mais 3 exemplos só. Vamos lá. X mais y igual a 6. X menos y igual a menos 2. Deixa eu só trocar a cor desse slide que não está legal, não. Bom, vamos continuar agora, então. X mais y igual a 6. Bom, aqui eu estou vendo que o x está aqui. X, fazendo o método da soma primeiro. X mais y igual a 6. X menos y igual a menos 2. Edi, e quando não foi igual... E se eu quisesse fazer com x? E se eu quisesse... Calma, que nós vamos fazer vários exemplos e eu vou mostrando as peculiaridades aqui com vocês. Mas primeiro eu vou fazer aqui, ó, de novo, vou usar o método da soma aqui com o y, porque aqui está mais um y menos y. Daqui a pouco, por exemplo, se o y tiver um 2 e um 3 aqui, o que a gente vai fazer? Aí nós vamos aprender, tá bom? Mas primeiro, quando a gente já tiver uma letra que está mais y, menos y, ou seja, ou mais 2y, menos 2y, que dá para cortar, que é o mesmo valor, só que com o sinal trocado, a gente vai fazer assim agora. Então, eu vou somar aqui o x com x, vai dar 2x. O mais y menos y cortou. É igual a 6 menos 2, dá 4. Então, aqui o x ficou 4 dividido por 2, o x ficou igual a 2. Já achei o x, pego qualquer uma das equações, vou pegar de baixo agora, para diferenciar do que eu fiz na última questão. X menos y igual a menos 2. O x vale 2, né? Então, 2 menos y igual a menos 2. Fica menos y igual a menos 2 menos 2. Menos y igual a menos 4. Multiplica por menos 1. O y fica igual a 4. Então, esse aqui foi o primeiro método. Esse aqui é o método da soma. Agora, vamos fazer pelo método da substituição. Eu tenho aqui x mais y igual a 6. X menos y igual a menos 2. Vou pegar a equação de baixo agora primeiro. X menos y igual a menos 2. Aí diz se eu quiser isolar o y. Pode? Pode. Ó. Aqui, cuidado, é menos y. Vamos isolar o menos y para você ver. Menos y e o x vai para lá. Aqui é menos 2. Fica menos 2 e o x foi para o outro lado, ele ficou menos. Como o y aqui está negativo, ficou menos y, ele era menos y. Eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Vai ficar y, troca o sinal dele, troca o sinal do 2, troca o sinal do x. Então, o y ficou igual a 2 mais x. Então, agora que eu peguei a primeira equação aqui, aliás, eu peguei a segunda equação, agora eu vou pegar a primeira. A primeira era x mais y igual a 6. E eu vou trocar agora, gente, o valor do y. Então, o y agora, que é o que eu isolei, vai ser trocado pelo que ele vale, que é 2 mais x. Então, agora, continuando aqui, vai ficar o x, né? X mais... Quanto que é o y? Opa, o y, ele vale 2
mais x, que fica igual a 6. Agora, resolvendo, fica x mais x, 2x, e o 2 passa para o outro lado, 6 menos 2. Então, fica 2x igual a 4, o x fica 4 dividido por 2, o x fica igual a 2. Achei o x, vou achar o y aqui, ó, 2 mais 2, o y fica igual a 4. E aí aqui acabou o exercício. O y ficou igual a 4. Então, o x vale 2, y é 4. Dos dois métodos, a gente achou o mesmo resultado. Beleza? Vamos seguindo, vamos fazer mais. Eu vou mostrando em cada exercício que aparecer o que você tem que fazer de diferente. Vai anotando, vai fazendo, vai refazendo o que eu fiz, vê se você vai entendendo. Pronto. Começou a complicar aqui agora. Não está x mais y, x menos y. Aqui está 2x mais y, 3x menos 4y. Bom, não dá para cortar, porque o 2 mais 3 vai dar 5, se eu somar. 1 menos 4 vai dar menos 3, não vai cortar. Eu tenho que cortar alguém se eu for fazer pelo método da soma, tá, gente? Primeiro eu vou fazer o método da soma. Sempre vou fazer os dois aqui para você, depois você escolhe aquele que você quer fazer, que você acha mais fácil, mas é bom que você saiba fazer os dois. Então, eu tenho aqui 2x mais y igual a 5 e 3x menos 4y igual a 13. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que aqui eu tenho o y igual a menos 4 e o y aqui igual a 1, o coeficiente, né? O y igual a menos 4, não, gente. O coeficiente do y igual a menos 4 e o coeficiente do y igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha aqui de cima, a primeira linha, toda por 4. Por que eu vou fazer isso? Porque na hora que eu multiplicar essa linha inteira aqui por 4, o y aqui ele vai ficar 4 positivo. Então, quando você tem um que tem coeficiente 1, que é o caso aqui, ó, é 1, é fácil, é só multiplicar o valor dele para ficar pelo de baixo aqui para ficar igual, porém com o sinal trocado. Se os dois estivessem positivos, eu multiplicaria aqui por menos 4. Por que eu multiplicaria por menos 4? Porque aí aqui em cima ficaria menos 4 e aqui embaixo mais 4. Agora, como o sinal de baixo já é menos, eu multiplico só por 4. Que aí na hora que eu multiplicar por 4, vai ficar mais 4 em cima e menos 4 embaixo. Então, como é que ficaria aqui em cima, multiplicando por 4? Eu vou multiplicar cada um dos elementos por 4. Então, o 2x aqui vai ficar 8x. O y vai ficar 4y. E o 5 vai ficar 20. A de baixo eu não vou mexer, ó. A de baixo eu vou só repetir. 3x menos 4y igual a 3. E agora eu vou fazer a soma. 8x mais 3x dá 11x. 4y menos 4y dá 0y. Cortou o y. Ficou igual a 33. Então, o x ficou 33 sobre 11. O x ficou igual a 3. Então, achamos o valor do x. Para achar o y, eu pego uma das equações, vou pegar a primeira equação ali, tanto faz a primeira ou a segunda. Peguei a primeira e vou substituir o valor do x. Ó. 2 vezes 3 mais y igual a 5, ou seja, 6 mais y igual a 5. O y vai ser 5 menos 6, o y vai ser menos 1. Esse é o valor de y. Beleza, e agora? Vou fazer pelo método da substituição. Acabou aqui a questão. Então, vou fazer agora pelo método da substituição. Gente, vamos lá. Vou pegar uma das equações, qualquer uma das duas, e vou isolar alguém. Bom, dica. Se tiver alguém com coeficiente 1 ou menos 1, tanto faz, usa esse cara para isolar. No caso, o coeficiente do x aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Opa, esse aqui tem o coeficiente 1. Então, eu vou usar essa equação aqui porque tem alguém que tem coeficiente 1. Então, eu vou pegar o 2x mais y, vou pegar a primeira equação ali, e vou isolar justamente esse cara que tem coeficiente 1, que fica mais fácil. Você não vai trabalhar com fração. Depois você vai ver que quando não tem ninguém com coeficiente 1, para fazer a substituição, você vai ter que trabalhar com fração. Então,
Se tiver alguém com coeficiente 1, usa esse cara. Então, o y ficou igual a 5 menos 2x. Achei o valor de y em função do x. Então, se eu usei a primeira equação, agora eu pego a segunda. Tá? Não pega a primeira de novo, senão dá erro, dá problema. Então, aqui eu vou pegar a segunda, 3x menos 4y igual a 13. No lugar do y, como eu isolei o y na primeira, no lugar do y, eu vou colocar o que ele vale, que é 5 menos 2x. Então, vou repetir aqui agora. 3x menos 4. Olha o cuidado que eu vou ter, gente. É menos 4 vezes y. Quem é y? É 5 menos 2x. Como o 4 está multiplicando esse 5 menos 2x, eu vou pôr o 5 menos 2x entre parênteses. Igual a 13. Então, 3x, aqui o menos 4 vezes 5 dá menos 20. O menos 4 vezes o menos 2 dá mais 8x. Tudo isso igual a 13. Então, 3x mais 8x dá 11x. O 20 passa somando. Então, aqui ficou 11x igual a 33. O x vai ser 33 dividido por 11. O x deu 3. Então, o y ele vai ser 5 menos 2 vezes 3. O y vai ser 5 menos 6. O y vai ser menos 1, que foi o mesmo resultado que a gente teve fazendo o método da soma. X igual a 3, y igual a menos 1. Beleza? Vamos para mais um. Bora lá. Pessoal, não tem ali, ó. Vamos fazer pelo método da soma. Esse aqui está todo avacalhado para fazer o método da soma. Tá? O método da substituição, ele você não tem que pensar. Aqui, o método da soma, eu vou te dar a dica final para você conseguir fazer sempre pelo método da sempre que der para fazer o método da soma. Sempre que der para fazer, você vai fazer dessa forma aqui. E de quando não vai dar para fazer? Uai, quando tiver, por exemplo, x ao quadrado, quando tiver x vezes y, vão ter alguns problemas que não vai dar para fazer pelo método da soma. Então, aqui, nesse caso, não tem ninguém que tem coeficiente 1. Então, esse aqui é mais complicado. Então, o que você vai fazer? Pode escolher qualquer um dos dois, x ou y. Escolhe um dos dois. Eu vou repetir aqui, ó. Menos 2x mais 3y igual a 19. Menos 3x mais 4y igual a 26. Escolhe um dos dois, x ou y. Sei lá, vou escolher o y. Beleza? Então, se eu escolher o y, eu vou vir aqui e vou pegar os coeficientes do y, 3 e 4. Qual que é o MMC de 3 e 4? Edi, eu aprendi com o professor lá que é sempre multiplicar de cima pelo de baixo e a de baixo pelo de cima. Ou seja, o 3 você multiplica por 4 e a do 4 você multiplica por 3. Pode fazer assim? Pode. Sempre pode. Então, se aqui embaixo é 4, eu vou multiplicar por 3 e a do 3 eu vou multiplicar por 4. Vai funcionar? Vai. Só que quando os números forem muito grandes, nesse caso os dois são primos entre si, vai dar a mesma coisa. Mas quando os números forem grandes e às vezes tiver um MMC diferente e eles não forem primos entre si, você vai trabalhar com números maiores do que você precisa. Então, esse jeito que eu estou falando, você vai ter números menores em alguns casos, tá bom? Na maioria dos casos. Então, olha só. O MMC entre 3 e 4 é 12. Então, você faz aqui, ó. O 12 dividido por 3, você vai multiplicar aqui por 4. O 12 dividido por 4, você vai multiplicar aqui por 3. Agora, um detalhe. Se você multiplicar por 4 e por 3, os dois vão ficar positivos. Então, não vai te ajudar. Você tem que ter um positivo e outro negativo. Então, eu vou escolher uma das duas, tanto faz. Escolhe uma delas e vou multiplicar por menos o valor. Ou seja, menos 4 aqui no caso. Escolher de cima, multiplicar por menos 4. Então, eu vou multiplicar a equação de cima inteira, não por 4, mas por menos 4. Que aí o sinal do y vai ficar contrário do sinal do y de baixo. Tá? Então, multiplicando aqui por menos 4, vai ficar menos 2x vezes menos 4 dá 8x. 3y vezes menos 4 dá menos 12y. 19 vezes menos 4, aqui fica 36, dá menos 76. Tá?
Não entendi essa história que você falou aí, que tem gente que multiplica pelo de baixo ali, pelo de cima e tal. É só o seguinte, só resumindo para você. Se aqui é 3 e aqui é 4, eu quero que o y suma. A do 3 eu multiplico por 4, que é o de baixo aqui. Então, a do 3 eu multipliquei ela pelo 4, que é o de baixo aqui. E a do 4 eu multiplico pelo 3. Quando você quiser fizer desse jeito, vai dar certo sempre. Só que isso aí, às vezes, vai dar números muito grandes na sua conta. Então, qual que é o processo que eu falei para vocês? Faz o MMC dos dois, no caso aqui. E o MMC deu 12, né? Você faz o 12 dividido pelo 3, você vai multiplicar por 4. O 12 dividido pelo 4, você vai multiplicar por 3. E nos próximos casos, vão ter outros casos que eu vou mostrar para vocês que vai facilitar a vida. Eu vou mostrar das duas formas, mas fica atento e atenta a isso. Então, eu multipliquei a de cima, aliás, por menos 4 e vou multiplicar a de baixo por 3. O menos 3x vezes 3 dá menos 9x. O 4y vezes 3 dá 12y, que era o que a gente queria, ficasse aqui um menos 12 e o outro mais 12. E o 26 vezes 3 dá 18, vai 78. Fazendo aqui, o y vai cortar, né? Menos 12y mais 12y. 8x menos 9x dá menos x. Menos 76 mais 78 dá 2. Então, ficou menos x igual a 2. Multiplica por menos 1, x fica igual a menos 2. Pego uma das duas equações originais, pode ser antes de multiplicar mesmo, tá? Então, menos 2x mais 3y igual a 19, substituo o valor do x. O x não vale menos 2, então fica menos 2 vezes menos 2 mais 3y igual a 19, depois que você cortou ali, ficou 4 mais 3y igual a 19. 3y, joga o 4 para lá, 19 menos 4, 3y igual a 15, o y vai ser 15 dividido por 3, o y vai ser 5. Né? Então, o x deu menos 2 e o y deu 5. Vamos fazer agora pelo método da substituição. Essa aqui, como eu falei para vocês, não tem jeito. Não tem ninguém de coeficiente 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2x mais 3y igual a 19. Vou isolar o 3y. Peguei a primeira equação, tá, gente? Peguei a primeira. Então, eu vou isolar o y. 3y é igual a 19 mais 2x. O y vai ser 19 mais 2x dividido por 3. Beleza. Temos o y aqui, né? Vou pegar agora a segunda equação e vou substituir o valor de y. Menos 3x mais 4y. Quem que é y? 19 mais 2x. Agora, cuidado, entre parênteses. 19 mais 2x sobre 3. Tudo isso igual a 26. Tudo isso igual a 26. Então, na segunda equação, no lugar do y aqui, eu coloquei o valor que a gente tinha encontrado nele na primeira. Então, aqui ficou menos 3x. O 4 vai multiplicar todo mundo ali, né? Vai multiplicar. Gente, o 4 aqui, ele multiplica o 19 e o 2x. Ele não multiplica o 3, não, porque é 4 sobre 1. Multiplicação de fração, o de cima multiplica com o de cima, o de baixo com o de baixo. Muita gente multiplica o 4 com 3 aqui, não. É 4 vezes 19 dá 76 e 4 vezes 2x dá 8x. Tudo isso ficou sobre 3, igual a 26. Bom, isso aqui virou uma equação do primeiro grau. Eu tenho que colocar o MMC aqui, entre 3, 1 e 3, que é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3, vezes menos 3x, dá menos 9x. 3 por 3 dá 1, vezes isso que está aqui em cima. 1 vezes 76 mais 8x é 76 mais 8x. 3 dividido por 1, 3, vezes 26, isso aqui vai dar 78. Tirou o MMC dos dois lados, corta o x. Menos 9x mais 8x dá menos x, que é igual a 78. E o 76 passa para o outro lado, menos 76. Então, fica menos x igual a 2. Multiplicou por menos 1, o x deu
menos 2. Achei o x, volto aqui em cima, acho o y. O y vai ser 19 mais 2 vezes x, que é menos 2, sobre 3. Então, o y vai ficar sendo 19 menos 4, 15, dividido por 3, o y deu 5. O mesmo resultado que você obteve fazendo pelo método da soma, beleza? Então, era isso que eu queria te mostrar. Muita informação, mas como eu falei, nós vamos fazer muitos exemplos até você ficar bom nisso aí, beleza? Vamos lá. De novo, mais um exercício em que eu não tenho coeficiente 1, né? Então, pelo método da soma, eu vou pegar aqui 3x menos 5y igual a 47, 4x menos 3y igual a 37. Então, é o seguinte, toda vez que você for fazer o método da soma e os números forem primos entre si, basta multiplicar invertido. Então, eu vou isolar o y de novo. Vou eliminar o y de novo. Então, se aqui é 5 e aqui é 3, o do 5 eu multiplico por 3 e o do 3 eu multiplico por 5. Como os dois têm o mesmo sinal, eu tenho que multiplicar um por menos para trocar o sinal. Então, vou trocar o sinal do de cima. Vou multiplicar o de cima por menos 3 e o de baixo por 5, tá? Que aí um deles vai ficar com sinal negativo e o outro com sinal positivo. Então, multiplicando a de cima toda por 3, vai ficar menos 9x, aqui vai ficar mais 15y, e o 47 vezes 3 vai dar menos, sobre 21, dá 21, 3 vezes 7, subiu 2, 4 vezes 3, 12, 141, menos 141. Aqui embaixo, por 5, vai ficar 20x, menos 15y, olha o y tendo o mesmo coeficiente, porém sinal trocado. 37 vezes 5 dá 35, dá 185, né? Então, aqui, cortou aqui, o 15y menos 15y, deu 11x, igual 185 menos 141, vai dar 44. Então, o x deu 44 sobre 11, o x deu 4. Beleza? Então, o x deu 4, pega qualquer uma das equações, vou pegar de cima, 3x menos 5y igual a 47, e vou substituir o valor de x. 3 vezes 4 menos 5y igual a 47. 12 menos 5y igual a 47. Menos 5y igual a 47 menos 12. Menos 5y igual a 35. Então, o y vai ser 35. O menos 5 eu passo dividindo. Então, o y deu menos 7. E se eu quiser conferir se eu acertei, é só pegar uma equação, pega a outra. A outra não era 4x menos 3y igual a 37? Pega o valor de x que você tinha aqui, ó, 4 vezes o x que vale 4, menos 3 vezes o y. Quanto que é o y? Menos 7. Dá 37? Tem que conferir. Daí vai dar 16 mais 21 igual a 37. 16 mais 21. 37 igual a 37. Aí, bateu certinho. Então, você fez certinho o seu sistema. Vou apagar aqui para a gente fazer agora o método da substituição. Tá bom? Então, vamos fazer agora o método da substituição. De novo, não tem ninguém aqui com coeficiente 1, então vai ser um pouquinho chato o método da substituição, porque vai ter fração. Vou pegar a primeira equação, tanto faz. Vou pegar a primeira aqui e vou isolar aqui o x, deixar o x isolado. Vai dar 3x igual a 47 mais 5y, o menos 5y passa para o outro lado, mais 5y. O x vai ser 47 mais 5y dividido por 3. Então, peguei a primeira equação, isolei um deles, o x ou o y, tanto faz. Vou substituir agora na segunda. A segunda é 4x menos 3y igual a 37. No lugar do x,
eu vou colocar esse valor aqui. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes x. Quem é x? Quem que é x? X é 47 mais 5y sobre 3. E aí eu continuo escrevendo o resto, né? Substitui o valor de x, então fica menos 3y igual a 37. Multiplico 4 aqui, 47 vezes 4, aqui vai dar 188, mais 20y sobre 3, menos 3y igual a 37. Virou uma equação do primeiro grau, que eu tenho que fazer aqui o MMC. O MMC entre 3 e 1 é 3, então fica 3 por 3, 1, vezes o 188 mais 20y, fica 188 mais 20y, 3 por 1, 3, vezes 3y, fica aqui 9y, igual 3 dividido por 1, 3, vezes 37, vai dar 111. Bom, tirei MMC dos dois lados, eu posso cortar o denominador, então fica 188 aqui, mais 20y menos 9y igual a 111, então 20y menos 9y dá 11y, que é igual a 111 menos o 188. Então, 11y igual a menos 77. O y vai ser menos 77 dividido por 11. O y vai ficar menos 7. A gente tinha obtido esse mesmo valor aqui pelo método da soma. Voltando aqui em cima, eu tenho que o x vale 47 mais 5 vezes o y sobre 3. Então, esse fica 47 menos 35 sobre 3. O x vai ficar 12 sobre 3. O x vai ficar igual a 4, né? Que é o mesmo valor que a gente obteve também fazendo o método da soma. Fechamos aqui, então, nossa primeira aula de sistemas. Nós vamos fazer 15 sistemas para você aprender mesmo essa matéria que é tão importante, beleza? Até a próxima aula, pessoal. E detalhe, depois que a gente terminar a parte direta, né, que é te dar o sistema, nós vamos fazer um monte de exercícios, mais de 20 exercícios, textos, que você vai transformar um texto num sistema e ainda resolver. Então a gente vai resolver no final das contas, não, acho que falei 20, mas acho que são 30 exercícios que eu separei. Então a gente vai resolver uns 45, 50 exercícios, por aí, em torno de 50, tá? Vamos fechar em 50. Para 50 sistemas, para você ficar bom nisso aqui mesmo, tá? Agora, lembrando, os sistemas depois do 15º que eu vou resolver, vão ser todos contextualizados. Aí você vai ter que montar o sistema, beleza? Então, até a próxima aula.